A paz do Senhor. Estamos iniciando um novo trimestre, o terceiro de 2020. E nesse trimestre vamos estudar sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. O nosso textuário diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago capítulo 5, versículo 16. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra poderes malignos. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Esta lição vai nos mostrar que a pessoa que ora, ela tem um brilho diferente em sua vida, um brilho que não vimos em outras pessoas que não oram, que não buscam a Deus. Assim era a vida de Daniel, orando 3 vezes ao dia. Podemos já começar este vídeo perguntando, né? Não quantas vezes você ora por dia, mas se você ora alguma vez ao dia. Sabemos que há necessidade nesses tempos de crise. Nós vimos uma lição que foi escrita em 1993. Temos aqui uma reedição. E essa reedição do terceiro trimestre agora foi escrita pelo saudoso pastor Eurico Bergsten. Homem de Deus, escreveu vários livros. Para as lições bíblicas, escreveu 35 lições. Um missionário dedicado à área do ensino e à obra de Deus. E nós vimos que agora, 2020, os tempos parecem semelhantes, precisando muito de oração, e a gente notando que o povo, por mais que esteja em crise, o povo não ora, o povo não busca Deus, o povo acha tempo para tudo que é coisa. Vimos nos noticiários crescer vendas de jogos, vendas de não sei mais o que, e não vimos notícias de que o povo está orando. O povo está orando mais, e por mais que a gente ore, nós podemos sentir no coração que a vontade de Deus é que cada um dos brasileiros e de todo o mundo volte-se o seu espírito a buscar a Deus, se espelhe no exemplo de Daniel e busque ainda mais a Deus. Por mais que seja do círculo de oração, que seja pessoa de oração, eu preciso orar mais, você precisa orar mais, e Deus quer, nesta hora, que todos busquem, todos. Nós vimos assim, parece que um estendimento da crise, e nós vimos isso também no passado, quando o povo não buscava, quando o povo negligenciava, sempre era acompanhado de crises, de perseguições, de lutas, de oposição à obra de Deus. Vê hoje como é que está a situação. Crise, oposição, perseguição sutil à igreja. Veja tudo o que está acontecendo. Mesma coisa que aconteceu aos judeus, aos antepassados. Agora, de uma maneira tanto que sutil, mas está acontecendo uma certa perseguição aos crentes e às igrejas. Podemos então dizer que Deus está interessado em nos livrar de todo o mal, de toda a crise. Não que não vai haver crise para o cristão, mas Deus quer nos dar o escape.
mas também precisamos orar. Precisamos de deixar de fazer coisas que não vai edificar em nada e nos dedicar à oração. Lendo o livro de Daniel, nós vamos ver que ele foi muito recompensado pela sua dedicação à oração. Ao longo deste trimestre vamos ver também Neemias, nós vamos ver a história de Neemias, o que Deus fez através desse homem, Esdras, o que Deus realizou através de Esdras, também o profeta Jeremias. Então, certamente, vai ser um trimestre muito abençoado para nossas vidas. Daniel foi despertado para orar. Lendo Jeremias 29, versículo 10, Daniel entendeu que estava terminando o tempo do cativeiro, mas ainda não havia um deslumbre de alguma coisa imediata. Então ele foi orar. Como já era de costume, ele fazia 3 vezes ao dia, orar ao Senhor. Daniel vivia uma vida consagrada. Ele não era daqueles que ia orar só quando surgia a crise. Ele já buscava a Deus todos os dias, 3 vezes ao dia. Não importava se tinha crise ou não tivesse crise, Daniel ia orar. Sabemos que esta vida de oração, essa vida de consagração ao Senhor, rendeu a Daniel ele ocupar um cargo muito importante e também revelar grandes mistérios que nem magos, nem os sábios, astrólogos conseguiram desvendar. Daniel teve, através da sua vida de oração, muita resposta de Deus. A estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Hoje nós vimos que muitas pessoas, especialmente os crentes, não têm aquele combate na oração. Não tem aquele combate na oração. Ora quando está em crise, quando precisa de alguma coisa, ele vai lá e ora. Se a gente for ver a vida de grandes homens de Deus, sempre teve oração, sempre teve consagração. Então nós não sabemos a respeito de crise, nós não sabemos se uma crise se estenderá por muito tempo, se logo vamos obter a vitória, ou se vai vir coisa pior ainda. Então o bom é estarmos na presença de Deus sempre, como Daniel fazia. Então no momento da crise Deus tem um escape. Ele sempre tem um escape para aqueles que lhe são fiéis e o buscam. Então nós vimos na estatura espiritual de Daniel, e vendo a nossa estrutura hoje, nós pedimos ao Senhor, nos ajuda a orar, Senhor. Nos ajuda a buscar mais. Eu sei que você ora. Não estou dizendo que você não ora, que você não busca. Mas podemos sentir pelo Espírito que Deus quer que eu e você oremos mais nesse tempo difícil. Nesse tempo em que estamos vivendo, em que as coisas todas são incertas. Parece que tudo vai dar certo, ao mesmo tempo parece que tudo vai dar errado. Então os tempos são incertos, mas aquele que busca o Senhor, busca a direção do Senhor, ele sempre tem um escape. Vimos então esta estatura de Daniel através da oração. Por falar em oração, tem muitos que estão aproveitando o seu tempo em tantas coisas, buscando o seu divertimento, o seu passatempo em tantas coisas que não edificam, não trazem um alimento para a sua alma. A sua alma chega a estar chorando. A sua alma chega a estar chorando, vazia, e eles não sabem que está faltando um preenchimento. Deus.
E quando se fala em oração, muitas vezes a gente ora e pergunta para Deus, né? Por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos dele? E ele fica, tem momentos que ele fica em silêncio, não fala nada, e nós estamos orando, estamos buscando, precisando de uma resposta, e ele fica em silêncio. Já aconteceu com você, não foi? Nós vimos esse silêncio falar conosco e nós não dar ouvido. Nós vimos Deus falando através do seu silêncio articulado, que muitas vezes a gente espera ele falar num redemoinho, falar sei lá, dar um relâmpago e ele falar com a gente um vozerio de trombeta. E ele fala assim, mas tem vezes que ele fala no silêncio. E no silêncio articulado, aquele silêncio que você interpreta e vê, ouve Deus falando com você no silêncio articulado. Então você já pode parar de perguntar por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos dele. Então você pode parar de perguntar, porque você já está entendendo no silêncio dele se está acontecendo com você. Ele está falando com você no silêncio articulado. E cabe a você entender as suas palavras. E quando ele sussurra o seu nome, que coisa linda, não? Na sua alma, você sente Deus sussurrar o seu nome. Falar o seu nome e dizer para você se aquietar, para você não se preocupar, simplesmente me busque na oração, me busque na palavra. É lindo, irmãos, quando nós temos aquele contato e temos aquele compromisso com o Senhor. Outro tipo de oração. Muitas vezes a gente, depois de orar, depois de algum tempo, a gente diz para Deus, né? Meu Deus, obrigado por não atenderes as minhas orações. Porque você viu que você orou errado. Você orou alguma coisa que não era da vontade de Deus e depois você compreende. Então existe a vontade permissiva de Deus e a vontade diretiva de Deus. Então se você orou de acordo com a vontade de Deus, a bênção vai chegar. Mas se a sua oração não estava dentro do plano de Deus, que sempre a vontade dele para você é boa, agradável e perfeita, então tudo vai dar certo. Mas tem algumas orações que mais tarde você diz, meu Deus, muito obrigado por não atenderes as minhas orações. Então até na oração nós temos que cuidar se ela é da vontade de Deus. Para isso precisamos conhecer a palavra de Deus, para ver se a nossa oração está na vontade dele. Por isso devemos orar segundo a sua vontade. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. Quem era o rei na Babilônia no momento era Nabonido. Mas ele viajava bastante, ficava fora e deixava o seu filho Belsazar para dirigir o reino. E numa dessas viagens de Nabonido, então Belsazar, que era neto de Nabucodonosor, resolveu dar uma festa para os seus grandes. E nesta festa, ele mandou buscar os vasos santos que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e tinha deixado no templo pagão, os vasos santos. Então todos já embriagados, Belsazar embriagado, então houve uma intervenção divina, onde ele viu dedos de homem escrevendo na parede. Os joelhos do rei tremiam. Acabou-se a festa, acabou-se a alegria da festa. Mandou chamar magos, astrólogos, sábios, para interpretar o que estava escrito na parede, mas ninguém conseguiu interpretar. Daniel então foi introduzido na festa e interpretou.
E disse ao rei: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. E o rei naquela mesma noite morreu. Nós vimos a questão do Nabucodonosor, falando em conhecer Deus. Ele custou um pouco. Na verdade, custou. Teve aquele episódio que ele virou bicho. A resposta às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. Conforme esta declaração de Ciro, estava cumprido a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Então, o que Daniel leu, ali 29:10 de Jeremias, ele viu que os 70 anos estavam para se findar. Ele que já orava, foi buscar mais intensamente a Deus. E qual é o plano que Deus tinha preparado para o seu povo? Qual é que era o plano que Deus tinha preparado para o seu povo? O rei Ciro tinha então determinado que os estrangeiros, e isto incluía os judeus também, poderiam voltar para sua terra, caso quisessem. Todos os judeus seriam libertados para voltarem a Judá, se assim o quisessem. Receberam permissão para reedificar o templo. O templo que havia sido destruído, estava tudo em ruínas. Gerações e gerações nasceram ali e viram aquelas ruínas, e nós vamos estudar ao longo do trimestre essa questão da reconstrução do templo. Até sugiro para você já ir lendo o livro de Esdras, também o livro de Neemias. São livros pequenos. O livro de Daniel também, se você quer ter uma compreensão melhor ao longo desse trimestre da lição, então Esdras, Neemias e também o livro de Daniel. Se você ler 3 capítulos por dia da Bíblia, em um ano, você lê a Bíblia toda. E nós sabemos que ao ler ela uma vez, ela toda, mesmo sem entender muita coisa, você tem uma compreensão geral de toda ela. Depois você continua lendo, a sua compreensão vai se condensando, vamos dizer assim. Depois você parte para determinados livros, enfim. Lê ela uma vez por ano. Comece com 3 capítulos por dia. E assim, em um ano, você terá concluído a leitura da palavra, e depois você vai ver que a sua compreensão, a partir da segunda vez em diante, vai se tornar bem mais fácil. Depois, com mais tempo, você já pode se ater a outras passagens. Depois, com o tempo, você pode se ater a outras passagens, e você vai ver que a sua compreensão vai se tornando cada vez melhor. E falando em despertamento espiritual, faz parte também a leitura da palavra de um despertamento espiritual. A leitura da palavra, tanto quanto a oração, fazem parte para um despertamento espiritual. Daniel, quando ele foi levado cativo, não sabemos ao certo, mas muito provavelmente ele levou os rolos da palavra. Ele levou para consulta. Então nós sabemos do envolvimento daquele que tem esse contato com a palavra. Certamente ele é mais enraizado para vencer crises, para vencer problemas, para ter contato, até para ajudar as pessoas em momentos difíceis. Hoje em dia as pessoas, elas gastam tempo com as mais variadas coisas, menos com a leitura da palavra e com a oração.
E nós podemos sentir de Deus que Ele deseja mesmo que eu e você oremos mais, nós busquemo-lo na palavra. E Ele, por sua vez, quer se revelar mais a nós. Mas se nós não buscarmos, Ele não tem como descer sobre nós e se revelar assim na maior, né? Então nós temos que buscá-lo na palavra, na oração, mais do que temos feito. E pessoas que estão gastando tempo com tantas outras coisas que não edificam, poderiam parar com coisas que não edificam, não fazem bem para a sua alma. Sua alma muitas vezes está ali chorando, gemendo, aflita, está ali cansada, como diz aquele hino, né? Alma cansada, está cansada e aflita, está vazia, porque não tem um preenchimento. O que está predominando são as coisas da carne, são as coisas da terra. Então, o que mais preencher a sua alma é o que vai predominar. Predomina mais as coisas da terra, as coisas da carne, é o que vai predominar. Agora, experimenta preencher com a palavra a sua mente, o seu coração. Experimenta com oração. Você vai ver que as coisas espirituais, o seu espírito estará mais pronto para vencer as batalhas e os embates, né? E lamentamos também algumas igrejas que infelizmente parece que não tem mais aquele culto de oração. Já é 1h30 de show, apresentação. Então lamentamos que isso aconteça em algumas igrejas, Brasil afora. Então, o que desperta realmente a nossa vida, a nossa alma, o que traz esse despertamento, experimenta fazer uma campanha, um congresso, né? Faz um congresso aí, 3, 4 dias, e depois na segunda-feira pergunta para uma meia dúzia aí, o que foi lido lá, qual é que foi a palavra, e a partir de agora você já orou algum dia aí, 10, 15 minutos, que seja, você já leu um capítulo da palavra, né? Eu acho que dessa meia dúzia é capaz de 1 ou 2 dizer que sim. Agora, faz um estudo, convida eles para ir na escola bíblica. Sabemos que é um outro problema, mas convida. E aqueles que vão na escola bíblica, que frequentam, não estamos falando daqueles que estão no grupo de risco. Então aqueles responderão, né? Comecei a criar um amor pela palavra, um amor pela oração. Então é isso, meus irmãos. Estamos aqui falando coisas que todo mundo já sabe, mas que sentimos de Deus, além de estar na revista, que é o assunto, o despertamento. Daniel ora por um despertamento. Também sentimos no coração que Deus quer se revelar muito mais do que tem se revelado, mas o vaso precisa transbordar. O vaso precisa estar limpo para Deus habitar. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos da além do rio, ou seja, do outro lado. Dos tributos seriam tirados recursos para a reconstrução do templo. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Então, Ciro, ainda que não fosse crente, fez questão que os vasos sagrados, pegou o seu escrivão, da tesouraria, levou lá, e tudo anotado, documentado, fez questão então de devolver os vasos sagrados que pertenciam ao templo do Senhor. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. Saulo de Tarso, na sua ida desesperada a Damasco para prender os cristãos, maltratar cristão, enfim, matar cristão,
quando teve aquele contato com Deus, quando teve aquele contato com Jesus ali em Damasco, só conseguiu dizer: Senhor, quem és tu? Então, o resultado de um verdadeiro avivamento no coração da pessoa transforma, há uma transformação. Nabucodonosor foi assim. Saulo de Tarso se transformou em quem nós sabemos que ele foi, apóstolo Paulo, escritor de quase metade das cartas do Novo Testamento. Zaqueu, quando teve um encontro com Jesus, quis devolver quadruplicado o que tinha cobrado com usura, ou seja, com juros abusivos. Então houve um despertamento na vida de Zaqueu. E sabemos que o rei Ciro recebeu bênçãos espirituais por fazer também, ter sentido de Deus e fazer e ter cumprido o que Deus colocou no seu coração. Então eu quero encerrar esta primeira lição do terceiro trimestre de 2020 sobre os princípios divinos em tempos de crise, convidando a você a continuar, não esmorecer. Não esmoreça diante das dificuldades, diante das batalhas, diante das lutas. Então, meu irmão, minha irmã, vamos vencer esta batalha em nome de Jesus. Continue orando pelo irmão Enio e eu estou sempre orando por você. Esse era o resumo para esta semana. Até a próxima semana com a lição 2. Deus abençoe você ricamente em nome de Jesus.